Começa agora. 93Cast. 93Cast. É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio 93Cast, nosso 79º episódio, pra gente falar de um assunto, pessoal, eu acho que dá vontade, não dá, Gislaine? Assim, nossa, nesse calorão, certeza. ela veio hoje, pessoal, tá aqui do nosso lado. Gislaine, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Graziano. Boa tarde, boa noite, bom dia pra você que nos assiste aí na telinha. Com certeza esse assunto dá vontade de mergulhar de cara. Mergulhar, verdade. Ainda mais que o verãozão tá chegando aí. Domingo agora começa o verão e nada melhor do que a gente ter essas oportunidades que nos traz muita saúde também, né, Gislaine? Com certeza. Hoje, então, nós vamos falar da importância da natação. E olha, não é só pra lá... Só pra lazer, né? Exatamente. Diversão. Pra prática de verdade, né, Graziano? Exatamente. Vamos convidar o nosso convidado? Vamos recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Hendrick. Prazer muito grande de receber aqui no 93Cast, né? Fique à vontade, a casa é sua e fique à vontade. Obrigado, Gislaine. Obrigado, Graziano, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no 93. Agora participando do 93Cast. Muito bem. Que legal. Já esteve aqui, inclusive, participando do esporte, né? Participei do esporte 2 vezes. Já pode falar se é cruzeirense atleticano? Vamos pular essa parte. Mas sou cruzeirense, sofrido. Como é que você falava agora há pouco aqui? Nadou? O assunto hoje é natação, É natação, né? E a né? piada que eu mais estou escutando é que nadou e morreu na praia. Morreu na praia, rapaz. Quase, hein? Quase que foi, mas Quase. Faz parte. Faz parte do esporte. coisa Conta boa. pra nós quem que é o Hendrick, se você é de Formiga, de onde que você é, né? Qual que é a sua profissão? Eu sou formado em Educação Física pelo Unifor, sou daqui de Formiga. Pós-graduado em Nutrição para a Prática Esportiva. E atuo como professor de natação, também como professor de natação desde 2019. Então, antes de formar, já fazia estágios, já tinha minhas turminhas de natação e atualmente trabalhando no Country Club, na Academia Equilíbrio e na Academia Fisioestética, com natação infantil, adulto e também com atendimento personalizado e atendimento domiciliar. Muito bem, e natação é um esporte que está ali para promover não só o bem-estar físico, mas também na saúde num todo, né, Hendrick? Natação é um esporte, todo esporte tem seus benefícios, né? Tem suas vantagens, suas qualidades, mas a natação eu acredito que é um esporte diferenciado, tanto do ponto de vista esportivo mesmo, quanto da promoção de saúde, qualidade de vida, os benefícios são bem elevados. Vamos falar um pouquinho desses benefícios? Vamos. Quais são eles, assim? Fala pra gente. Bom, a natação ela é tida como esporte completo, né? Muito, não só pelo aspecto físico mesmo do esporte, mas pelos benefícios fisiológicos, né? Cognitivos, porque a natação ela não trabalha só sobre uma esfera, sobre um ponto de vista, né? Então, ela tem um método que é global. Então, você tem, além dos benefícios físicos, estéticos, né? Os benefícios cardiorrespiratórios, que são os principais, são os mais evidentes, né? Os mais conhecidos do público, mas também a gente tem outros benefícios fisiológicos, né? Então, a gente tem melhora do sistema renal, sistema endócrino, desenvolvimento psicomotor e social também, tem muito do social nas aulas coletivas. Então, por tudo isso, todos esses benefícios que a natação traz, ele é tido hoje como um esporte completo. E antes de falar mais um pouquinho da natação, conta pra nós como que ela entrou na sua trajetória profissional. Eu comecei a prática da natação, né? Minha paixão pela natação veio de pequeno. Então, eu comecei como tratamento, a maioria do pessoal, né? Grande parte do pessoal, indicação médica, tratamento de bronquite, sinusite, essas coisas. E desde então me apaixonei. E aí, quando entrei para a educação física, comecei a cursar educação física, eu já entrei mesmo para o curso com a ideia de trabalhar com a natação, que era a minha grande paixão. Então, lógico, passei por outros esportes, né, por outras áreas de atuação, mas a minha decisão pela natação veio da paixão que eu vinha do esporte desde criança. Hendrick, a natação é para todo mundo e a partir de que idade a pessoa pode ingressar? Natação é para todo mundo, não tem um limite de idade.
né? Mas a gente indica que para início, a partir dos 4 meses de idade, terminado o primeiro ciclo de vacina, com indicação, com autorização pediátrica, os bebês já podem ir para a água, né? Desde que tenham controle da qualidade da água, né? A temperatura, pH da água. Então, de uma forma segura, a partir dos 4 meses de idade, criança vacinada, com autorização do pediatra, já pode começar a nadar. E limite de idade não tem. Para bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, Essa questão de levar a criança tão cedo assim para natação, quais os benefícios que ela tem? A natação para bebê, a natação infantil, ela é dividida basicamente em 3 etapas, né? A gente tem a natação para bebê, a natação infantil e a natação na terceira idade. A natação para bebê, ela vai dos 4 meses até os 3 anos de idade. Então, ela tem um aspecto de readaptação ao meio líquido e melhora do desenvolvimento motor, até a questão afetiva com os pais. Porque hoje em dia a vida é muito corrida, muitos pais não têm aquele tempo, então acaba o bebê ficando muito com babá, né? Não tem tanto esse contato igual era antigamente. Então, uma das funções também da natação é estreitamento de laços afetivos entre os pais. É até um equívoco comum que muitos pais colocam babá para fazer aula de natação, colocam avô, avó. O que é indicado é os pais com as crianças. Se for para ser acompanhado, que os pais acompanhem. Óbvio que nem todos têm essa possibilidade, mas é indicado principalmente para esse lado, né? O desenvolvimento cognitivo, motor, e a questão lúdica também, né? A questão lúdica da aula, né? Para natação para bebês. Na natação infantil, né? Que vai dos 3 aos 6 anos, que já é fazer com que a criança tome gosto pela prática esportiva, pelo esporte. Né? Então, a criança ela vai praticar natação por 2 motivos. Ou porque ela gosta, ou por um estímulo externo, né? Vontade do pai e da mãe, né? Dos avós e tudo mais. Então, fazer a iniciação, fazer com que a criança goste do esporte, conhecer, né? Diferente já da natação para bebês, né? Que é uma readaptação ao meio líquido, que a gente já vem desde a vida intrauterina, né? Então, na natação para infantil, já é para essa questão de iniciação mesmo, tomar gosto pelo esporte. E a natação, terceira fase da natação, que é a natação na terceira infância, que vai dos 6 aos 14 anos, que já é a iniciação esportiva, já é aquela aplicação das técnicas de natação mesmo, já direcionando para o esporte propriamente dito. Hendrick, você falou que não tem idade, né, limite. É aconselhável acima de talvez 60 anos, 70 anos? Absolutamente. Hidroginástica, alguma coisa ali para ajudar também, né? É muito aconselhável, né? Como eu disse no início, os benefícios eles vão além da parte respiratória, né? A parte cardiovascular, melhora no débito cardíaco, que é o fluxo sanguíneo no coração, a parte hormonal, parte de equilíbrio principalmente, tá? Que, né, em relação aos idosos, equilíbrio e coordenação, que fica bastante afetado, mobilidade, flexibilidade, tudo isso o esporte proporciona, né? Então, e o principal da questão da atividade física realizada na água é a questão da gravidade do atrito, né? A ausência, a diminuição da gravidade, quase que zero, né? E do atrito. Então, não tem sobrecarga nas articulações, é uma recuperação muscular muito mais rápida, né? Então, é totalmente indicado, sim. E ajuda até na prevenção de acidentes, né? Sim, que é o grande... existem estudos bem completos, assim, sobre as razões pelas quais os pais colocam as crianças nas aulas de natação, né? Até na minha fase da faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi próximo a isso, foi baseado nisso, mas a gente fez uma pesquisa sobre as razões pelas quais os adultos se matriculam nas aulas de natação.
Então, o resultado foi bem próximo, assim, o que a gente conseguiu de resultados, as razões são bem parecidas. Então, os adultos querem para si, também querem para os filhos pelas mesmas razões. É a indicação médica e a prevenção de acidentes, né? Diminuição dos riscos, que principalmente, como a gente falou, agora que é um período de verão, aumenta o fluxo, né? nas piscinas, nas lagoas, nas praias. Então, questão de segurança é muito importante. Pelo menos até que você ganhe tempo. Se você não sabe, ainda que você não sabe a técnica, né? De natação, propulsão, flutuação, pelo menos para ganhar tempo. Até que alguém possa visualizar em caso de algum incidente, é muito importante. E tem aquele lado também, né, da pessoa falar assim, eu sei nadar, aprendi a nadar sozinha, que na verdade é uma consciência que às vezes a pessoa pode sofrer com isso, né, Edric? Isso, nadar é diferente, né? Nadar é diferente de estar dentro da piscina ou sobreviver dentro de uma piscina ou dentro de um lago. É totalmente diferente. Você saber colocar em prática as técnicas adequadas vai te dar vamos falar assim, uma sobrevida, né? Vai te dar uma chance muito maior de não acontecer. Óbvio, todo mundo está suscetível a isso, né? Infelizmente. Você pode ter um mal-estar nadando, até, assim, grande parte dos acidentes são com pessoas que sabem nadar. A autoconfiança, ela também te tira um pouco da responsabilidade. O medo é muito importante. Então, não só a técnica, né? Respeitar muito a água é importante. Conhecer seus limites. Conhecer o local onde você está nadando, cachoeira, né, principalmente, rio, que é onde a gente não consegue ver o fundo da piscina, é muito importante. Manter esse controle é muito importante para... Edric, o que os pais precisam de observar ali logo quando inicia, né, o trabalho com as crianças? Tem algo em especial? O que eu indico, assim, saber principalmente as referências, né, dos profissionais, das academias, o local onde você vai colocar o seu filho para poder aprender a nadar, né? Tem muito essa questão do toque, né? A gente que trabalha com criança, manusear a criança, saber manusear a criança é muito importante. Um cuidado, respeitar o limite da criança. Uma criança que tem mais receio, uma criança que tem trauma, uma criança que tem alguma condição especial, né? Tudo isso a gente trabalha todos os dias. Então, é importante que os pais observem, né? As referências dos profissionais, das academias. Graças a Deus, a gente em Formiga, nós temos muitos professores qualificados, muitas academias boas e também a qualidade da água em que você vai colocar a sua criança, né? Higiene do local, tudo isso é muito importante. Tratamento da água, produto, lógico, ninguém vai chegar a perguntar qual produto você usa na sua piscina, não. Mas olha, a água tá limpinha, a água tá clarinha, o pH da água, você já vai saber que o pH da água tá ok. Então tudo isso é importante se observar. A natação, ela pode ser base para outros esportes? Pode sim. A gente tem, por exemplo, o polo aquático, que utiliza movimentos de natação, a ginástica, o nado sincronizado, né, que hoje a gente chama nado artístico ou natação artística, teve uma mudança de nomenclatura, também utiliza movimentos da natação, propriamente dito, até pela respiração mesmo. Então, outros esportes e também na questão de recuperação física, né? Todos os esportes hoje utilizam muito a água, a piscina, como forma de recuperação, regeneração e também recuperação de lesões. Prevenção às lesões também? Prevenção também. Como eu te falei, a questão do atrito e da gravidade, o esforço físico é maior dentro da piscina. Só como curiosidade, uma caminhada na piscina e uma caminhada fora da piscina, no solo normal, a diferença de esforço físico chega a quase 4 vezes dentro da água. Então, você tem um gasto energético maior, um esforço físico maior, mas também com a recuperação muito maior e o índice de lesão baixíssimo. E qual que é a diferença entre a natação recreativa, funcional e a competitiva? A natação recreativa é basicamente, falando bem de uma forma
que o público possa entender, a natação recreativa é o que a gente faz no final de semana. Entrou na piscina, vai brincar com o filho, vai brincar com o neto, vai brincar com os amigos. Essa é a natação recreativa. A natação funcional, ela é essa natação, treinar aula de natação, onde você vai aprender as técnicas, né? Vai aprender a utilizar mesmo os dados no seu dia a dia, para situações cotidianas. Agora, a natação competitiva já é aquela que demanda um planejamento maior, né? A funcional, você vai ter um planejamento da aula, você vai ter tudo que você vai fazer com seus alunos, mas a natação competitiva, ela já demanda uma periodização, né? Já visando competições, então tem os períodos de recuperação, os períodos, né, pré-competitivos também, onde você vai ter que dosar o volume de treino, a carga e tudo mais. Então, a diferença basicamente é essa. E é possível começar a natação, Hendrick, já pensando no lado profissional mesmo, assim? A pessoa já iniciar ali, gostou e ela se qualificar mesmo profissionalmente? Sim, é óbvio que precisa de uma maturação dentro do esporte, né? Então, pensando nesse lado de profissionalização, ela tem que vir já com um lastro temporal e de treinamento maior, né? Ali já como a terceira fase da natação, infantil, já pegando ali a parte, né, da adolescência, maturação, toda a maturação corporal. Mas hoje em dia a gente tem competições também, master, tem competições não profissionais, né, amadoras. Então, recentemente mesmo a gente teve no Country Club uma competição, a gente teve competições em águas abertas aqui. Então, Formiga está sempre, tá bem amparado de atletas amadores e também de competições. Existe algum impedimento para pessoas que têm limitação física ou é algo indicado também? É indicado, totalmente indicado, mas sempre com acompanhamento de um profissional qualificado, né? Alguma restrição física tem que ser avaliada antes de começar as atividades, as aulas, né? Os idosos, principalmente, acompanhamento com autorização de cardiologista, né? Mas em termos de atividade física, movimento, é totalmente liberado para todos. E é muito interessante que é inclusivo. O esporte e a natação, né, especialmente, é para todos. Muito para todos. Como a gente tem esse caráter das aulas coletivas, né, e também das aulas individuais, esse contato social dentro da piscina, até nas competições de natação são muito interessantes, são muito bacanas, sabe? O clima da competição é muito gostoso, então é todo mundo se ajudando, sabe? Lógico que dentro da piscina todo mundo quer fazer o seu, né? Quer fazer o melhor. Mas o clima de competição também é muito gostoso. Eu participei de poucas. Gostei de nadar, mas não gostava de competir. Eu tinha receio de competir. O esporte individual me dava esse medo, sabe? Então, mas gosto do clima de competição também, e esse lado social e de inclusão é muito legal. Ô, Hendrick, ou seja, aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que nunca fez aula de natação, nunca é tarde para começar, né? Independente, aí como você disse, é para todas as idades, né? Para todas as idades. O importante é começar e manter, né? Mais do que começar, é manter. É um esporte que é solitário, é um esporte solitário, que quando você está ali, cabeça dentro da água, é solitário, é você, a água e seu rendimento. Mas é muito prazeroso. A água, o ser humano e a água têm uma relação muito especial, né? Como eu falei, desde a vida intrauterina, então existe essa relação e é um ambiente muito, muito agradável. Para quem não tem traumas, né? Para quem não tem nenhum receio, é muito agradável. Mas até mesmo para vencer esses medos, os traumas, é muito importante. É fácil, não é difícil, não. Ô, Hendrick, e você já esteve aí com várias pessoas de diversas idades. Com certeza deve ter uma história que marcou e que a natação fez a diferença na vida daquela pessoa. Sem dúvida. Você pode contar alguma para nós? Tem 2 exemplos importantes. Tem um aluno que fazia aula comigo na Fisestética. Hoje ele está com 86 anos. Ele começou a nadar após os 60 anos. Então, ele aprendeu a nadar depois dos 60. E aí, é aquele aluno assim, assíduo. Das 6 horas da manhã, abre a academia, é o primeiro a entrar na piscina, o último a sair. A aula tem duração de 50 minutos, ele fica 60. E são 60 minutos sem pôr o pé no chão.
Então, ele, nesse ponto, ele é um exemplo, assim, porque durante a pandemia, todas as vezes que tinha flexibilização, ele era o primeiro a voltar. Chegava segunda-feira, ele estava lá na porta da academia esperando, colocava o short e podia estar frio, o que fosse, ele estava lá com a gente, estava nadando. E aí, nessa trajetória recente, ele teve um probleminha, sofreu um AVC e ficou um tempo afastado. E agora voltou, depois se recuperou, né, do AVC, teve autorização para voltar. Não pode mais ficar no horário das 6 horas, você precisa nadar um pouquinho mais tarde, então ele não está comigo mais, está com outro professor. Mas voltou e continua, e toda vez que eu encontro com ele na rua, tá faltando o senhor lá, não, eu estou nadando, estou em outro horário. Ele é muito legal. É um exemplo, assim, por tudo que passou pela recuperação. E também tem um exemplo da minha namorada que sofreu, há uns anos atrás, sofreu um acidente de moto e teve fraturas importantes e algumas limitações, mas segue nadando. Ela nadava, já morou em Divinópolis, nadava no Estrela, também não pelo lado competitivo, mas nadava pela prática esportiva mesmo, e segue até hoje, mesmo com algumas restrições, ela segue praticando o esporte. Para mim é um exemplo muito válido, ainda que eu tenha conhecido antes, após acidente, né? Mas a resiliência dela, a força de vontade trabalha a mente, né? Trabalha muito. Graziano, você tá animada a acordar às 6 horas da manhã para poder nadar? Nossa, esse senhor aí, eu vou te falar, hein? Meu Deus, que exemplo, hein? Mas 6 horas da manhã eu fico de calça... Água quentinha? Água tá quentinha? Água quentinha, mas é calça comprida, tênis, para não ter perigo de precisar entrar. Então, eu sou daquele não vai de sunga, vai de calça, né? E tênis, dou 2 nós no tênis, se precisar de ajuda, eu jogo um macarrão. Nada às 6 horas da manhã não dá, não, cara. É difícil, não é fácil. Não é pra qualquer um, não. Não, e respeito muito e admiro quem entra, claro, principalmente no frio. No inverno, a galera das 6 horas, eles são bravos. Quem tem problema de coluna, pode nadar? Pode nadar, pode ser que algum movimento ou outro tenha alguma restrição, por exemplo, o movimento de ondulação, né? Sim. Que começa na cervical e passa por todo o corpo, né? Toda a coluna, até chegar nos pés. Pode ser que tenha alguma restrição, sim, alguma limitação em relação a movimentos. Outros nados também pode ser que tenha, mas questão da coluna, até postural, existe uma melhora, ganhos muito significativos. Ansiedade, estresse é bom também, Hendrick? Muito, muito, muito. Pela questão dos benefícios ao sistema endócrino, né, liberação dos hormônios, aí, a prática esportiva ajuda bastante. Você tem aí serotonina, né, que ajuda a qualidade do sono, o humor, né, testosterona, que vai aumentar a produção de testosterona também pelos treinos de força e potência dentro da água. Você tem endorfina. Você tem essa série de irisina, que é o da motivação. Então, você tem vários hormônios que são secretados, são produzidos, estimulados durante a prática da natação. E ansiedade, estresse, pânico, isso tudo muito controlado. Eu tô motivada, principalmente que essa coriza toda, essa voz, tá com a voz toda charmosa hoje, né? Exatamente. Todas as eu tô motivada. Que nós separamos aqui um momento quebra mitos. Ótimo. Pode ser? Importante, claro. A gente trazer pra gente nesse momento? Vamos natação emagrece? Essa aí é uma pergunta que frustra muita gente, mas não é só pelo lado da natação, não. Atividade física não emagrece. O que emagrece é dieta. Então, o que emagrece é ingerir menos do que você consome, né, proporcionalmente. O papel da atividade física, da natação, nesse processo de emagrecimento, é aumentar o gasto energético e prevenir a perda de massa muscular. Né? Durante toda a atividade física, mesmo no treino de força, você tem os momentos que você sofre o catabolismo, que é a perda da massa muscular. Então, a natação ou qualquer outra atividade física, ela vai prevenir a perda acentuada da massa muscular e aumentar o gasto energético, que vai favorecer no emagrecimento junto com a dieta. Então, a natação ou qualquer outro esporte, por si só, não emagrece. E quem sabe nadar
não tem perigo de afogar? Tem, como a gente conversou agora há pouco, né? O respeito à água, ao ambiente aquático, o medo, ele previne muito, ajuda muito. Normalmente, o que mais afoga, quando a gente sabe nadar, os casos de afogamento é quem afoba, né? Esquece que pode flutuar, ou teve uma cãibra e apavora. Então, não é porque você sabe nadar que você está imune, livre dos perigos, né? Principalmente se tratando de águas, né? Mar, cachoeira, rio, isso tudo, os perigos são maiores. E é o que você comentou com um excesso de confiança na pessoa também, né? O excesso de confiança é um grande perigo nesses momentos, assim. Natação só fortalece os músculos superiores? Não, a gente trabalha o corpo como um todo, né? Membros superiores, membros inferiores, natação nesse aspecto físico Mas quem nada tem mais ombro. Você vê os atletas né, com ombros largos e tudo mais. As mulheres têm medo, né? Não vou nadar não, porque eu vou ficar com o ombro grande, vou ficar com o braço grandão, igual daquelas nadadoras. Ali são muitos anos de treino, né? Muitos anos. A vida do atleta de alto rendimento é totalmente diferente. A rotina de treino, treino não só dentro da piscina, né? Tem os treinos de força, tem os treinos... diversos tipos. Então, calma, quem não quer ter aquele corpo pode ficar tranquilo, não vai chegar. Começou depois de certa idade, não vai chegar naquele corpo, não vai dar uma melhoradinha na carcaça, mas não vai chegar naquele ponto, não. E natação, para quem não quer ver água de jeito nenhum, é uma boa opção? O primeiro ponto é estar disposto a entrar na água, né? Mas quem tem medo, é uma boa oportunidade de vencer esse medo, né? Enfrentar esse desafio, né? Vai com calma, escolhe um professor que tenha paciência, tenha mais jeito, tenha tempo para se dedicar a essa peculiaridade. Cada aluno é individual, né? A gente tem alunos que têm mais facilidade, que têm um desenvolvimento motor melhor, já tem alunos que vêm de outros esportes, então já tem uma capacidade física maior, uma coordenação melhorada, então esses têm mais facilidade, mas vamos para a água que é da hora. E assim, quantas vezes você recomenda para poder fazer a prática ali de semanal? Cara, isso assim, Gislaine. 2 vezes é melhor que 1 vez. 3 vezes é melhor que 2. A gente tem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Que atividades aeróbias na faixa aí de 3 vezes por semana. Anaeróbias, que são atividades mais curtas, né, até 5 vezes, 6 vezes por semana. O tempo que você tiver disponível. Se você puder, tiver condição, tempo, disponibilidade, né, até o lado financeiro, para poder se dedicar a mais do que 2, 3 vezes por semana, ótimo. O importante é combater o sedentarismo, todo mundo praticando atividade física, a gente tem, o conhecimento já é vasto de todo mundo, não é mais assim tão senso comum, né? Já tem muita coisa assim de informação, a gente tem acesso a muita informação hoje em dia, então o tempo que você tiver disponível, quantos dias você puder, é sempre bem-vindo. Comece. O importante é começar e continuar. Não é só continuar. Não é só começar, é continuar também, que é muito importante. Isso aí. Henrique, qual o maior erro que a pessoa comete ao iniciar a natação? É saber que já sabe nadar. E achar que vai aprender a nadar na primeira semana ou na primeira aula, que já vai sair nadando. Acho que esse é o maior erro. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, a sua capacidade física. Então, eu acredito que o maior erro é a falta de paciência. É a ansiedade em aprender, em saber e já sair nadando. E também o fator da continuidade. É um esporte que, infelizmente, ainda tem uma evasão grande. A gente está tentando combater isso, os professores tentam segurar os alunos o máximo, mas ainda acontece muita desistência, falta um pouquinho de incentivo até dos pais, sabe? Eu como pai, eu vejo isso muito claro, talvez até como uma falha minha também, mas falta um pouco de incentivo dos pais também nesse processo.
Seu filho deve ser nadador, hein? Meu filho adora nadar, adora nadar, mas odeia aula de natação. É mesmo, rapaz? Odeia aula de natação. Ele ainda não aprendeu a gostar da aula de natação. Casa de ferreiro. Espeto de pau. Então ele é... Filho, vamos nadar com o papai? Vamos nadar. Filho, ó, então vamos prometer segunda-feira, a gente nadou hoje, segunda-feira aula de natação, tá bom? Não, papai, aula eu não gosto. Edric, olha lá para aquela câmera e deixa uma mensagem para motivar, né, as pessoas a irem para a natação, a entenderem a importância e trazerem como prática de prevenção, de saúde, bem-estar. Bom, então, aos internautas que acompanham aqui o 93Cast, fica meu convite, que conheçam o esporte, que ainda não conheceu, que conheça. Quem tem medo, enfrente seu medo, proponha-se a esse desafio, né, que vale muito a pena. Quem se afastou do esporte, é um ótimo momento para retornar e dê o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo. Natação é para todo mundo tem condição de aprender. Não tem idade para começar a nadar, né? Eu também sou professor de hidroginástica, então eu escuto muito das minhas alunas. Eu tô velha, eu posso aprender a nadar ainda? Eu aprendo a nadar? Aprende. Então, se disponha, faça esse compromisso com você mesmo. É um investimento. Saúde hoje em dia é um investimento. Você está investindo em você mesmo, em qualidade de vida. Então, só tem benefícios. E quem ganha mesmo é quem pratica. Show de bola, Graziano. Sensacional, hein? Muito bom. Eu tô com meus 45 anos chegando aí, eu tô achando que eu vou ter que aprender natação, porque Vamos nessa. nunca fiz uma aula assim, não. Me deu vontade, viu, Henrique? Ótimo, gente, eu estou à disposição. Vamos começar. Que Vamos legal, achar um rapaz. horário melhor do que os das 6 da manhã. O das 6 vai de ficar tarde, complicado, quando não o vai dar sol certo, tá mais não. quentinho, agora 2, 3 horas, já deu Esse tempo de horário é bom, almoçar. hein? Sai da rádio aqui, já vai pra lá, vai ser bom. Vamos nessa, tá convidado. Você também. Com certeza, eu vou levar as Marias também. Vamos pra levar as filhas. exatamente. É isso aí, às vezes até o incentivo de fazer natação em família, Em né? família. Isso, É muito bacana. isso. Começa junto. Tenta achar um horário, vai fazer junto com o filho, na mesma piscina, o filho do lado. Isso. Né? legal. É muito inclusivo, é bacana. Que bacana. Pô, a gente espera que você que está nos assistindo aí tenha também tido essa vontade, esse desejo, de caso você não nade ainda, né? Aprenda, procure o Hendrick aí em vários pontos que você comentou, né? Repita, por favor, onde que o pessoal te localiza. Eu Te dou encontra? aula hoje no Country Club, na Academia Fisestética, na Academia Equilíbrio e também com atendimento domiciliar. Né? Bacana. Então, tem piscina em casa, tá a fim de aprender, vamos nessa, é a hora. Na sua rede social, você disponibiliza alguma coisa ou não? Sim, tem. Você tem tem algum tem. conteúdo lá Tem com relação a isso? conteúdos de É? natação Qual e de que é o- outros esportes também. Bacana. Qual que é o... É o Hendrick _ Bacana. Que legal. HNDRICK. Cheio de frescura. Underline Cunha. Mas é fácil de achar. Exatamente. Começou HND, vai Já aparecer vai um sujeito. localizar. Vai aparecer um Achei sujeito lá. fácil. Esse é o cara, pronto. Ele. Hendrick, Muito obrigado bem. pela sua presença aqui, Eu meu que amigo. Uma alegria agradeço muito o grande convite. aqui receber você aqui nesse início de semana, nos trazendo desde já essa motivação, essa energia. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui sempre. Obrigada, Hendrick. Obrigado, Muito Gislaine. sucesso e pra nós. 2026 aí com muita água, muita chuva de Muito- bênçãos pra chuva nós. de bênçãos, né? Porque Isso. chuva na natação afasta um pouquinho nossas aulas. É verdade, Chuva é de verdade. bênção, né? É verdade. Mas obrigado e Feliz Natal agora, né? Já estamos chegando, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso aí. Maravilha. Obrigada, pessoal. Valeu, Obrigada, Valeu, Gislaine. Graziano. Voltamos semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Você ouviu 93Cast. 93Cast.